Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências. Uma alegria ter vocês aqui. Uma vez por mês, aos domingos, 17 horas do Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Hoje o nosso programa não está ao vivo, tá bom, pessoal? Não estamos ao vivo, estamos gravando, vai ao ar no dia 20 de outubro. E é uma alegria, da mesma forma, ter vocês aqui. Fiquem à vontade de escrever comentário aí embaixo. Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Que depois a gente responde. Ou eu respondo, o nosso convidado responde. Pode enviar pergunta pelo Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, as plataformas aonde vocês estiverem, tá bom? Vou me apresentando mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Nelson Tavares, sou psicólogo e vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E eu quero desde já agradecer aos nossos parceiros que retransmitem esse programa ao vivo conosco, que é a Rai TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Allan Kardec, a Casa com o Evangelho, e também lá no meu YouTube e no meu Facebook, onde o programa está sendo retransmitido em direto, ao vivo, tá ok? Para quem está assistindo depois também, no podcast, enfim, tem bastante mídia. O que eu digo sempre, vou repetir, pessoal, gostou do conteúdo? Compartilha, replica, multiplica essa informação. Não só o programa aqui, Resenha Espírita, mas qualquer programa, principalmente aqui, programas espíritas que elucidam, iluminam através do conhecimento. Então, compartilhe, que aí a inteligência artificial vai multiplicando e compartilhando para mais pessoas. Dá like, comenta, aquela coisa toda, ok? Tema de hoje, que está aqui embaixo, peraí, está aqui embaixo, olha, neurociência nas manifestações mediúnicas. Ih, difícil esse tema, Nelson, que história é essa? Já não sei nem o que é neuro, imagina a ciência. Como é que é esse negócio de mediunidade mesmo? Vamos tentar aqui simplificar o que é difícil, mas de certa forma eu compartilho, gosto muito desses temas, por quê? Porque temos aqui a ciência, a evidência, os fatos, para vir de encontro com tudo aquilo que nós estudamos com a doutrina espírita. Eu gosto muito desse tipo de temática. O nosso convidado de hoje, e já já vou apresentar ele, vai com certeza trazer muitos embasamentos aqui para tudo que a gente vem estudando já há mais de 150 anos, que a doutrina espírita, através da espiritualidade, vem trazendo muitas informações e o avanço da ciência vem aqui demonstrando na prática, sendo muito claro, objetivo, racional. Lembremos, fé raciocinada. É um pouco por aí, imagino que nós vamos seguir hoje nessa nossa resenha espírita. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é de Teresina, Piauí. Primeira vez que eu recebo aqui alguém de Teresina, Piauí. É o Kelson Almeida, perdão, Kelson James Almeida, né, Kelson, não é isso? É o nome do nosso convidado de hoje. Ele é médico, é neurologista, é professor de neurologia da Universidade Federal do Piauí e do Centro Universitário Unifacid. É trabalhador espírita, é palestrante também, divulgador. Kelson, seja bem-vindo. Uma alegria receber você aqui. Olá, Nelson. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite aos nossos espectadores. Eu queria humildemente agradecer o convite e aceitar esse desafio e tentar, então, fazer essa aproximação entre ciência e a doutrina. É, de fato, um desafio essa tentativa, mas vamos, então, tentar tornar isso mais palatável, tornar isso mais adequado para a população geral. É com muita satisfação que eu tento aqui, então, trazer um pouco da minha prática do dia a dia, tentar aliar essas duas questões para os seus espectadores. Maravilha, Kelson. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, como de costume, chegou a hora. Que hora? A hora da oração, momento para a gente acalmar um pouco, serenar nosso coração e entrar em contato com o alto. Então, convido a todos
Vamos sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. E agradecemos a Deus Pai, inicialmente, por esse momento, por essa encarnação, por estarmos aqui experienciando tudo o que necessitamos para a nossa evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, de mãos estendidas, a nos aguardar com seu convite de amor, com seu convite de felicidade. Agradecemos também a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos assim aprender um pouco mais com as diretrizes da doutrina espírita, alicerçadas no ensino do Mestre Jesus. E dessa forma, felizes que estamos, damos por iniciado a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Neurociência nas manifestações mediúnicas. Kelson, a palavra é sua. Fica à vontade. Obrigado, Nelson. Então, manifestação mediúnica, para a gente que tem uma certa vivência com esse aspecto de religiosidade, de espiritualidade, é fácil de ser definida. Mas para a ciência é algo muito complicado. Algumas partes do Tratado de Psiquiatria, que é o DSM, classifica os fenômenos mediúnicos como fenômenos dissociativos, ou seja, que há uma separação do ego e que aí se manifestam outras personalidades, por assim dizer, de forma mais simplificada. Outras partes da psiquiatria também colocam os fenômenos mediúnicos como fenômenos de transe e possessão, né? A princípio, mais fenômeno de transe do que um fenômeno de possessão. O transe é, então, uma alteração do estado de consciência. E a gente, na doutrina espírita, a gente conhece isso como fenômeno de expansão da consciência, como desdobramento, que é muito frequente até quando a gente está dormindo, né? Quando a gente está dormindo na doutrina espírita, a gente sabe, a gente reconhece os fenômenos de desdobramento e de expansão da consciência. Os sonhos nada mais são do que isso. Os sonhos são fenômenos de desdobramento e de expansão da consciência, assim como as experiências de quase morte. Quem já não ouviu falar de uma experiência de quase morte? Em que alguém, numa parte bem complicada da vida, em que está numa UTI, internado, em uma situação grave de vida, descreve, então, experiências únicas, experiências realistas, experiências que trazem memórias muito fortes. Então, como explicar, então, as experiências de quase morte? Então, são vários os fenômenos que realmente merecem explicação da ciência, que precisam de estudos e que a ciência começa agora a se desdobrar. Saiu um artigo recente na Nature, que é uma revista muito importante no meio científico, falando da necessidade do estudo dos fenômenos religiosos. E isso inclui, então, fenômenos de transe, fenômenos dissociativos. E a nomeação, a denominação desses fenômenos, a gente utiliza isso na doutrina espírita como fenômenos mediúnicos, fenômenos de psicografia, de psicofonia, de vidência, de clarividência. Essa denominação ela varia muito. Então, não há ainda na ciência uma normatização para essa denominação. Então, você pode ver alguns programas de realidade para realidade na televisão americana, né, de videntes, que falam do channeling, ou fenômeno de canalização. Então, a gente tem na TV paga, por exemplo, alguns programas em que, até de forma pictórica, as videntes preveem o futuro das pessoas, e nesse momento elas denominam isso como um fenômeno de canalização, que é uma denominação americana para os fenômenos que nós, na doutrina espírita, reconhecemos como manifestações mediúnicas. Então, o primeiro aspecto é que, de fato, na ciência não há uma normatização de como nomear esses fenômenos mediúnicos. Alguns fenômenos como fenômeno dissociativo, outros fenômenos de transe, de possessão e até fenômenos de canalização, do inglês channeling, né? Então, acho que o primeiro aspecto é a gente tentar entender como que a gente vai chamar isso para a ciência, que a ciência não conhece.
A doutrina espírita, por outro lado, dá esse show de conhecimento nesse aspecto, né? Então, a gente tem as obras de André Luiz, que escrevem todo o mecanismo de mediunidade, a interação entre o ser encarnado, o ser desencarnado, a interação entre médium e espírito, né? O livro Mecanismos da Mediunidade, apesar de ser um livro que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, que fala de física, que fala de dipolos, que fala de elétrons, que fala de fenômenos energéticos, a gente consegue entender alguma coisa com muita humildade quando a gente lê com muita paciência depois de 2 ou 3 vezes. Uma dessas coisas é que o ser humano ele é uma antena. São palavras de André Luiz, né? Que durante o fenômeno mediúnico é como se o ser humano fosse uma antena. O ser encarnado, a alma, é uma antena que é capaz de captar, então, estímulos de toda a ordem. E aí, então, é que entra a neurociência, né? Porque se o ser humano está encarnado e ele funciona para a doutrina espírita como antena que capta esses fenômenos, que a gente já viu que tem diferentes denominações, como é que essa antena funciona? Então, aí é que entra então a neurociência para tentar estudar isso. Por quê? Porque o cérebro é a estrutura, de fato, nobre que nós temos. Manifestar a personalidade do indivíduo, que guarda todas as experiências. Então, o cérebro, de fato, é que tem essa estrutura material, não falando de estrutura perispiritual ou espiritual, mas de forma material, o cérebro é essa estrutura que tem massa, que ocupa um espaço, que de fato é responsável, ou é penalizado, ou então a interface dessa conexão. E aí, então, vale a pena a gente estudar então, a neurociência dessas manifestações, tentando, de fato, entender como o cérebro funciona nessas manifestações mediúnicas, entende, Nelson? Então, essa mais ou menos seria a ideia da nossa conversa, né? Muito bom, Kelson. Porque eu gosto muito dessa definição aqui de André Luiz da antena, né? Porque às vezes a gente esquece, somos antenas mais ou menos sensíveis. E esse estudo que o Kelson vai trazer aqui, sem dúvida alguma, vem aprofundar um pouco mais e nos entendermos aqui como funciona o nosso funcionamento, espíritos que somos hoje encarnados nesse corpo físico e todo o registro que nós assemelhamos ou não com o mundo espiritual. Lembrando, vivemos no mundo encarnado, ok? Estamos aqui trocando com os seres que estão encarnados como nós, mas de alguma forma a nossa mediunidade, a nossa antena continua aí. Então, essa percepção nas manifestações mediúnicas e essa classificação da ciência, que ainda não existe. Muito interessante isso, Kelson. Fica à vontade, pode continuar. Então, quando se tem qualquer manifestação mediúnica, há de se entender se ela é consciente ou inconsciente. Uma boa ferramenta para avaliar a consciência é a memória. Você só consegue memorizar alguma coisa se você tiver consciência para poder, então, receber essa informação, guardar e depois evocar. Então, existem manifestações mediúnicas que são conscientes e outras que são inconscientes. Então, Divaldo, por exemplo, já descreveu várias vezes que dormia e, ao acordar, tinha uma quantidade de coisas escritas, psicografadas. Divaldo Franco, né, um médium brasileiro. Então, esse é um exemplo de mediunidade inconsciente. Ele relatou naquele momento que ele não lembrava desse procedimento de psicografia. Por outro lado, a gente tem várias manifestações mediúnicas que são conscientes. Então, você viu alguém passando, você escutou uma voz, você teve uma experiência de sentir um cheiro diferente. Todas essas experiências, para que você então lembre, que você relate, elas precisam ser conscientes. Então, o primeiro conceito é o conceito da consciência, que é essa capacidade, então, de interagir com o meio ambiente que a gente tem, e que é mais ou menos o paralelo contralateral, ou seja, é o contrário da pessoa que está em coma. A pessoa que está em coma, ela não está consciente, ela está com o olho fechado, está dormindo, e o funcionamento cerebral, ele é diferente, ele é reduzido, por qualquer causa, ou porque bateu a cabeça, ou porque deram um remédio, reduziu o funcionamento cerebral.
mas essa pessoa que está em coma, ela está inconsciente. Nós estamos conscientes. Então, é bem provável que a gente lembre dessa palestra, ou dessa nossa conversa, com o passar do tempo. Porque vai ficar gravado alguma coisa na nossa memória, nas nossas emoções. Então, a memória, apesar de ser algo diferente da consciência, ela é uma coisa boa para medir se o paciente está consciente, se a pessoa está consciente, visto que você só consegue gravar algo, memorizar algo, se você está atento e consciente para aquele estímulo. E aí, então, a gente tem o primeiro paralelo de manifestações mediúnicas conscientes e inconscientes. É o primeiro conceito. Segundo conceito, sendo uma manifestação consciente, como é que a gente percebe essa manifestação, né? Então, primeiro, a percepção varia de cada um, né? Como as emoções entram, tem um grande neurocientista chamado Eric Kandel, ganhou um prêmio Nobel com o estudo de neurônios. Ele fala da diferença de emoções e sentimentos, né? Então, sentimentos é o que você sente, quando você conscientiza isso, vira uma emoção. Então, é interessante que você percebe que as manifestações mediúnicas, as conscientes, a gente está falando disso agora, elas podem desencadear sentimentos e emoções. Então, você entende um paciente jovem que acabou, então, de ter uma eclosão mediúnica e ele escuta muitas vozes, ele escuta, tem um sentimento persecutório, e ele não consegue elaborar. Então, ele tem vários sentimentos, aquilo não é uma emoção consciente, a ponto que ele fica, de fato, até desequilibrado por perceber essas sensações e não conseguir conscientizá-las. Então, a consciência é um processo também elaborado. Já Chico Xavier, um médium que tinha uma experiência gritante, ou alguém que está na sua casa espírita, que é uma pessoa que a gente considera evoluída, ou com uma boa prática mediúnica, essa pessoa ela enfrenta esse processo mediúnico com muita tranquilidade. Daí, então, os estudos científicos mostram, inclusive do professor Alexander Moreira Almeida, que é professor da Federal de Juiz de Fora, um cientista pujante nesse tema, que esses médiums mais experientes têm mais tempo de carreira durante essa encarnação, essas almas, esses espíritos encarnados, eles têm mais tempo de prática mediúnica, eles têm uma boa saúde psiquiátrica. Os estudos mostraram que eles foram bem nos scores de doenças psiquiátricas. Tomam poucos remédios psicotrópicos, dormem bem, não têm sintomas depressivos. Então, essas pessoas com mais tempo de prática mediúnica, elas têm mais saúde cognitiva, saúde psíquica, psiquiátrica. Nós, em 2022, publicamos na Frontiers in Psychology, um artigo que a gente comprovou que essas pessoas, além de ter saúde psiquiátrica, elas também têm saúde cognitiva. Cognitiva é como o cérebro pensa, são os processos de pensamento. E aí a gente vê, então, de várias palestras espíritas, Nelson, que você já deve ter assistido, a neurociência é algo que é fascinante. E é muito frequente as pessoas que não têm, às vezes, uma formação de psicologia, e a gente sabe que não é preciso ter uma formação para ter um domínio de um determinado tema. Mas é muito perigoso quando alguém se arrisca a palestrar num tema que é árido. Né? Então, a gente vê em várias palestras espíritas aquele conceito do cérebro triúnico, de 3 andares, de que tem uma área mais embaixo, que é mais automática, e uma área mais em cima, que é menos automática. É um conceito, vamos dizer, ultrapassado. Esse conceito ele está presente até em algumas obras espíritas, e por isso que alguns palestrantes, eles, de fato, focam nisso. Mas os processos cognitivos, a forma como o cérebro pensa, é muito mais elaborada. Ela não se restringiria a um conceito único de 3 andares, que o andar superior funciona melhor do que o andar inferior, ou que tem um andar inferior que é meio automático. Então, esses processos cognitivos, eles são muito mais de difícil estudo, não são tão simplórios assim. Mas, de uma forma geral, o professor Alexander mostrou que esses médiums espíritas eles tinham uma boa saúde cognitiva, e a gente mostrou em 2022, na Frontiers in Psychology, que esses médiums, 20 foram submetidos a testes neuropsicológicos. O que é um teste neuropsicológico? Você vai para uma neuropsicóloga, ela faz vários testes, te mostra figuras, avalia sua memória, avalia a velocidade de processamento da sua cabeça, pede para você repetir uma figura,
Então, é o mesmo teste que, por exemplo, você faz para ver se alguém é superdotado. O mesmo teste que você faz para ver se alguém tem TDAH. Então, ele avalia os processos cognitivos, a forma de você pensar. Então, esse estudo mostrou que, além de haver saúde mental, psíquica, os médiums kardecistas, eles também tinham saúde cognitiva. A velocidade de pensamento, ela era adequada. Só que, de fato, a gente não estudou nessa época quais eram as emoções, a qualidade das emoções, porque é bem provável que esses médiuns espíritas, eles tenham tido emoções durante o procedimento, ou a prática diária deles, eles tenham emoções de se doar, de praticar a caridade, que são a prática da doutrina espírita. Talvez, se nós tivéssemos comparado isso com outras religiões, não fazendo demérito a nenhuma delas, mas em que em alguma prática religiosa se tente, então, fazer um pensamento mais ruim, um pensamento de emoções mais deletérias, talvez essa qualidade do processamento frontal não tenha sido tão boa. Mas nos médiuns espíritas a gente já tem trabalho publicado, nós fizemos isso. Então, a gente percebeu que, além dos médiuns espíritas eles terem uma boa saúde cognitiva, aqueles que eram mais experientes, aqueles que tinham mais experiência em tempo de prática mediúnica, eles tinham um processamento frontal da região frontal ainda maior. É como se o cérebro frontal funcionasse mais rápido do que aqueles que eram, então, mais iniciantes, né? E uma coisa que é super interessante também que a gente percebeu é que aqueles médiuns que começaram a atividade mediúnica antes dos 21 anos de idade, eles tinham um processamento frontal muito maior, num teste que a gente chamou de FDT. O que quer dizer? Aos 21 anos de idade, existem os mecanismos de poda neuronal, em que o cérebro se especializa em alguma coisa. Então, aquelas pessoas que começaram nas manifestações mediúnicas antes dos 21 anos de idade, é provável que o cérebro elas tenham se especializado mais e aquela velocidade de processamento frontal seja maior, como nós encontramos no artigo, né? Então, realmente é bem interessante. E isso se reflete em outros estudos com outras práticas não espíritas, outras práticas não mediúnicas, como, por exemplo, pessoas que fazem meditação. Então, meditação em pessoas da religião hindu, mostrou-se que existiam pessoas, sujeitos que praticavam meditação e tinham muita prática naquela atividade, que eles tinham melhor desempenho frontal. A capacidade de concentrar era maior. A capacidade de focar em um ponto e esquecer o meio ambiente era muito maior nessas pessoas que praticavam meditação. Então, de fato, a prática mediúnica, ela pode mexer com o cérebro, ou o cérebro já veio preparado para executar essa prática mediúnica de uma forma diferenciada. Então, é muito mais profundo do que dizer que o cérebro é dividido, o cérebro mediúnico, ele é dividido em 3 andares, é um cérebro triuno, e que a mediunidade está no andar superior. Então, termina que é uma discussão um pouco mais profunda. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, Kelson, eu adorei. Eu gostei muito desse estudo realizado, principalmente até a idade dos 21 anos, e essa percepção, essa comprovação na percepção dessa diferença que acontece no nosso órgão, né, do ser humano, de acordo com esse estímulo através da mediunidade, e pronto. E daí tem várias outras áreas, como glândula pineal, já me vem aqui 1000 coisas à cabeça. Mas eu tenho uma coisa que eu quero te perguntar aqui, Kelson, que é bem interessante, você que está bem inteirado no meio científico, com pesquisas e etc. Fala um pouquinho para a gente, Kelson, sobre o processo da memória vinculado às emoções no estado consciente. Como é que isso acontece? Explica um pouquinho, porque isso é uma dúvida que normalmente acontece com bastante gente, e é uma dúvida que eu acho que é quase coletiva aqui. Por que eu lembro de algumas coisas e outras eu não lembro? E é engraçado, né? É um pouco assim, ditos populares. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Kelson, por favor. Interessante. A memória, ela é uma função cortical, cognitiva, tá? Que, de fato, ela depende de você estar consciente primeiro,
E depende da intensidade que aquela situação, aquele estímulo chega a você. Então, por isso que se desenvolvem traumas, por exemplo, né? Então, o valor que você dá àquele estímulo, o valor que você interpreta e o valor com que você consegue elaborar aquele estímulo que vem de fora. Nós somos bombardeados por uma quantidade de estímulos todos os dias. E esses estímulos, quer seja alguém que faz uma briga com você, quer seja alguém que te dá um abraço, quer seja uma manifestação de afeto que você vê, quer seja um programa de TV que você assiste e às vezes tem coisas desagradáveis, todos esses estímulos externos, eles te causam emoções. E emoções diferentes do sentimento é conscientizado. E aí, a partir disso, a depender do seu também background, que a gente chama das suas experiências prévias, e inclusive das suas experiências reencarnatórias, que estão impressas no seu perispírito, né? Então, a partir desse seu background psíquico, é que você, então, armazena aquilo em memória ou não, com a sua interpretação. E aí entram, então, os mecanismos de transferência e contra-transferência da psicanálise, e entram, então, os mecanismos de formação de traumas também, e os mecanismos de geração de doenças psíquicas, como transtorno de ansiedade, transtorno do humor e até o desencadeamento de esquizofrenias. Mas todas essas emoções, elas batem aonde? Elas batem no cérebro. Então, é como se você estivesse numa sala de manifestação mediúnica e você tem uma percepção de uma emoção externa, de outrem, e essa emoção são as mais variadas possíveis. Tristeza, raiva, rancor, alegria, plenitude, solitude, felicidade, e por assim varia. Quem que interpreta isso? A antena. A antena que interpreta. E em mais variados graus, essa antena, então, é ligada ou desligada. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é super interessante. Então, se você escuta ou você percebe uma emoção numa manifestação mediúnica de outrem, de tristeza, de alegria, de raiva, de rancor, você pode internalizar aquela emoção ou não. Mas o seu cérebro, ele vai ser ativado. Tem um artigo interessante que ele fala das bases neurofisiológicas ou neurocientíficas da empatia. Eles colocaram duas pessoas de mãos dadas, são duas pessoas que se gostavam muito nessa vida, e eles monitoraram o cérebro de uma e de outra. Eles deram um choque em uma delas, e essa pessoa sentiu dor. A outra pessoa, que não tomou o choque, teve as mesmas áreas cerebrais ativadas daquela que tomou o choque. E isso explica a empatia. Então, quando você é submetido a uma emoção, não tem jeito. A antena, ela vai captar. E aí, então, vem a nossa experiência ou a nossa inexperiência como médium. O médium mais experiente, ele consegue elaborar aquela emoção externa. O médium menos experiente, provavelmente, não. Então, se você escutou alguma voz, você conscientizou que escutou aquela voz, a sua área cerebral da linguagem foi ativada. Materialmente, eu falo. Se você viu alguma coisa diferente, a sua área cerebral da interpretação de estímulos visuais que eu citava, ela foi ativada. Também, materialmente. Só que existe uma diferença aí. Existe uma diferença da manifestação mediúnica, que é basicamente a diferença da evidência para a clarividência. Então, eu uso muito esse conceito para explicar isso. Então, você pode ver alguma manifestação mediúnica e todo aquele esquema material ou via material de ativação da visão, ela é estimulada. Então, você viu algo, assim como você está vendo essa garrafa aqui. Então, interpretar que eu vi essa garrafa, ela entra pelo meu olho, vai pelo quiasma óptico, vai pelo trato óptico e chega à área visual de interpretação. Então, o fenômeno material ou não material, ele é visto e ele então, ocupa toda a parte, estimula toda uma parte material do seu cérebro. Mas existem outros fenômenos imateriais que eles são percebidos diretamente aqui na área. Não precisam ativar toda essa cascata neurológica. Então, é como se acontecesse uma ativação perispiritual do material direta. Isso é um fenômeno mais automático. É um fenômeno não tão material. É um fenômeno mais elaborado.
com uma estimulação da antena, que é o cérebro, só que sem passar por todas essas questões materiais. Menos material, um fenômeno mais elaborado, mais de contato realmente energético, espiritual externo com o seu perispírito. Então, existem essas duas questões. Mas se você conscientizou, se você lembra que aquilo aconteceu, não tem jeito. Ativou a antena. E aí, então, a gente tem a experiência dos médiums mais experientes e menos experientes. Os estudos do professor Alexandre Moreira Almeida, eles são bastante interessantes porque ele fez ressonância magnética funcional de médiums, psicográfico e psicografia. O que é uma ressonância magnética funcional? Eles põem o paciente na maca, põem dentro de uma máquina de ressonância, eles simulam uma tarefa, que no caso a tarefa pode ser, por exemplo, escrever, pode ser pensar que está escrevendo, a tarefa pode ser executar uma atividade mediúnica ou pensar que está executando uma atividade mediúnica. E aí eles vêm com as áreas cerebrais que ascendem pelo estímulo, de fato, cerebral, ativou a antena. Né? E o que é interessante? É que, mesmo com aquela atividade mediúnica da psicografia, alguns médiums ativavam menos a antena, as áreas cerebrais responsáveis pela escrita. E exatamente os que ativavam menos a antena materialmente eram aqueles mais experientes. Termina aqui, a conclusão que a gente tira é que os médios menos experientes, eles precisam de um maior esforço material, cognitivo, para então realizar uma tarefa mediúnica. E os menos experientes, e os mais experientes, desculpem, não. É uma tarefa mais automática, que de forma contraditória a mesma tarefa era executada, e nós, cientistas, vimos redução do metabolismo cerebral. Mesmo essa atividade sendo uma atividade de escrita, as áreas que foram ativadas foram áreas sensitivas, diferente da área escrita. E, além disso, é uma coisa que aconteceu, e outros estudos mostram isso, que durante o fenômeno mediúnico, várias alterações acontecem no corpo. É uma palpitação que acontece, é uma sudorese, é uma sensação de que a pressão está caindo. Então, de fato, a manifestação mediúnica, e principalmente nas pessoas menos experientes, ela ativa mais materialmente o corpo e o cérebro, porque a palpitação, a sudorese, vem de áreas cerebrais, né? São áreas do hipotálamo que controlam o sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo. Então, a gente tem essa manifestação que é contraditória, mas que, ao mesmo momento, parece simples de explicar. Porque a gente tem dois grupos de médiuns, os mais experientes e os menos experientes. A antena, ela existe, nós estamos encarnados, tanto os experientes como os menos experientes, como disse André Luiz. Só que a forma de ativar a antena que muda a depender da experiência. Parece óbvio depois que a gente conversa a respeito, né? Mas a gente precisa entender muito o que André Luiz fala para poder a gente perceber nisso. É que, de fato, devem acontecer outros fenômenos que a ciência não consegue captar, principalmente nos médios mais experientes. E aí, então, houve essa informação teoricamente contraditória. Como é que eu estou trabalhando e meu cérebro está funcionando menos? Mas não, são fenômenos ainda que a literatura ou que a gente, de forma material, não conseguiu comprovar. Mas o que a gente tem é que essa comprovação, de fato, existe. Existe ativação da antena e essa ativação ela varia se você tem mais ou menos experiência. Se você conscientiza aquela emoção, aquele estímulo que vem de fora, a antena funciona. A antena funcionando, ela vai ser ativada. Então, ativa a área da emoção, ativa a área do cheiro, ativa a área da linguagem, ativa a área da visão. E isso pode gerar memória. Por isso que, às vezes, você pode lembrar ou não de alguma manifestação. Às vezes, uma manifestação mediúnica pode te causar algum trauma, a depender, portanto, do seu background, do background da sua antena. Então, é interessante que o cérebro ele é uma estrutura ativa nos fenômenos mediúnicos. Por isso, a importância dos psiquiatras, dos psicólogos, dos neurologistas, especialistas em cognição, de estudarem isso, como a Nature colocou. É preciso que a gente tenha mais estudos. É super interessante, né, Nelson? Então, de fato, o cérebro é estrutura ativa durante as manifestações mediúnicas. Muito interessante, Kelson. Eu vou dizer por que a minha leitura. Porque aos pouquinhos a gente vai exatamente vendo essa comprovação com os nossos estudos científicos, com os avanços da ciência, o ser humano vem avançando, indo de encontro com tudo que a espiritualidade nos vem trazendo há muitos anos. Então é interessante essa percepção, esses estudos,
comprovando aqui o melhor ou o não tão bom, não tão eficaz funcionamento da mediunidade através da experiência. A experiência é muito importante, principalmente nos aspectos disciplina, conhecimento e confiança, porque o que acontece é que, com a falta da disciplina, o medo por não haver uma confiança ainda, ou não conhecimento tão aprofundado dos aspectos mediúnicos, podem provocar traumas, sim. Podem provocar, de alguma forma, o mais importante, conexões não tão interessantes no mundo espiritual. Porque sermos antenas não quer dizer que a gente vai sintonizando com aquilo de melhor. Sintonizamos também com o que há de negativo, o que não é legal. Então é importante para o médium mais sensível, nós antenas mais sensíveis, ou aqueles que têm uma sensibilidade maior, ter o conhecimento de causa, percepção, para quê? Para ir ali no dial, para quem é da antiga, eu e o Kelson, que antigamente a gente movia ali o dial, né? A frequência, e saber com que tipo de vibração, com que tipo de espiritualidade, que sentimento está vindo através dessa mediunidade, com que tipo de conexão, faixa vibratória, faixa pensamento, que nós estamos nos conectando, que pode estar nos fazendo bem ou pode também estar nos fazendo mal. Quantos de nós, trabalhadores em centros espíritas, percebemos e lidamos, de alguma forma, até num dia a dia, ou com frequência, de pessoas com mediunidades muito sensitivas, com antenas muito delicadas, mas por falta de conhecimento, por não saber lidar e gerenciar da maneira correta, chegam essas pessoas em extremo sofrimento, conectados com processos obsessivos muito profundos e muito complexos, e que, de alguma forma, através desse conhecimento, através de um trabalho espiritual, em todo um processo de desconstrução, entendimento e disciplina, principalmente. Muito interessante isso, Kelson. Gosto muito dessa área também, porque a gente vai, de alguma forma, corroborando aquilo que nós já vamos estudando há muitos e muitos anos com a doutrina espírita. E interessante é que, assim, a importância dos processos de psicoterapia, pelo que você falou, o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, que é a disciplina moral, ela de fato ajuda a entender e a regular essa antena. Então, você até entender uma manifestação que não é sua, mediúnica que não é sua, uma emoção que não é sua, isso a gente aprende em terapia, é autoconhecimento. Eu tenho que saber o que é meu e o que não é meu. Um bom médium, uma pessoa que tem um bom autoconhecimento, uma adequada inteligência emocional. Então, o trabalho com a psicoterapia é fundamental para todo médium. Eu acho que todo médium deveria fazer psicoterapia, assim como todo psiquiatra e psicólogo faz, para entender, para se entender. E além disso, utilizar estratégias de refinamento cognitivo. Então, por exemplo, você está numa sessão mediúnica, você precisa, o pessoal fala de concentração, né? Mas aquilo é ativação de controle inibitório, a tarefa frontal. Então, você precisa focar em uma atividade, esquecer tudo que está ao teu redor, tem que esquecer o barulho. Isso é controle inibitório, é uma função executiva frontal, para que você consiga, então, perceber melhor as emoções e até ter uma maior clareza daquela manifestação. Então, isso é neurologia cognitiva, isso é psiquiatria, isso é psicologia, isso é psicoterapia. Então, é super importante, realmente, o entendimento, o seu conhecimento, para que você consiga executar bem uma atividade mediúnica. E aí, então, a gente tem as perspectivas disso, né? Então, às vezes é muito claro como o ser humano, na sua incompetência e no seu orgulho, eles criticam muitas coisas. Então, você imagina como é estudar neurociência de manifestação espírita pode ser criticável, né? Ou a gente tem uma própria petulância. Eu falo, isso acontece muito quando se fala de glândula pineal. Para um neurologista, a glândula pineal não funciona para quase nada, entende? E os espíritas, eles dão uma importância fenomenal à glândula pineal. A verdade é que a gente não sabe muita coisa, né? A gente não sabe, de forma material, qual é a função da glândula pineal. Eu sei que hoje ela regula a melatonina, que isso regula o círculo
ciclo circadiano do sono. Mas eu não sei se a glândula pineal libera outras coisas. Não sei quais são os hormônios que ela libera, se tem algumas outras estruturas. Por décadas, foi bem difundido na doutrina espírita um estudo anatômico de um professor de anatomia, não lembro se de São Paulo, em que ele cortou a pineal de cadáveres e viu que a pineal tinha vários cristais. Eu abri esse estudo original e eu encontrei várias inconsistências científicas. Foram pouquíssimos pacientes, um estudo anatômico. E aí eu fui, então, para a doutrina espírita e abri os livros da codificação e digitei glândula pineal. Pá, buscar. E aí, então, uma das situações lá que eu digitei na codificação, tinha uma fala do André Luiz que ele dizia assim: os neurologistas mais exímios e mais orgulhosos encarnados, eles atribuem nenhuma atividade para a glândula pineal. Mandou um recado para mim direto, né? E eu achei interessante, porque realmente a gente não sabe muita coisa. Então, a gente tem que ter a mente aberta. Então, de fato, precisa ter a mente aberta para coisas que podem surgir. Eu não sei se a glândula pineal, por exemplo, pode ser um centro de conexão energética, e no futuro a gente vai entender isso quando tiver algum método material de comprovar qual é a área mais ativada durante uma manifestação mediúnica ou não mediúnica, enfim. Vai lá que daqui a 30 anos, a 50 anos, eles descobrem um exame, um método baseado em inteligência artificial que detecta nanopartículas em movimento elétrico, e aí, então, vai dar mais alterado da glândula pineal durante a manifestação mediúnica. Hoje eu sou ignorante nesse aspecto. Aliás, a ciência ela é ignorante, não falando em nome da ciência, mas eu já estudei muito, mas não achei nada, assim, um método que comprovasse uma função hoje da glândula pineal. Mas o André Luiz mandou um recado para mim. A questão é que... Ele sorriu, Nelson. A questão é que a gente é ignorante em muitas coisas, né? E por muitas vezes, pelo fato de ser ignorante, a gente, então, renega as situações. Isso aconteceu há muito tempo com um estudo científico de manifestação espiritual ou mediúnica. Ainda hoje é difícil. Ainda hoje se julga quem estuda isso. Parece que não é ciência. A ciência é fazer uma pergunta e achar um método científico para poder, então, responder essa pergunta. Se as coisas das pessoas encarnadas funcionam assim, nessa teoria ou nessa sequência de comprovação física, às vezes a gente tem que, então, utilizar desse método, é o que a gente tenta fazer, para comprovar, então, uma evidência ou um prejuízo de uma manifestação espiritual, quer seja uma manifestação mediúnica, de transtorno de possessão oposta, uma manifestação de xamãs, ou de meditação, ou de, então... Mas é interessante que a gente é tão orgulhoso que a gente, às vezes, só renega isso. E eu vi uma entrevista interessante de um professor da USP, que ele falava dos derivados psicodélicos, né? Então, assim, existe um preconceito muito grande com os psicodélicos. Ah, é droga, é droga, é droga. De fato, é droga. Se você utilizar muito, vai destruir o seu cérebro, ativa a área de recompensa cerebral, libera muita dopamina e destrói o cérebro. Qual médico, qual espírita que tem responsabilidade moral vai indicar alguém usar droga? Mas a gente é tão orgulhoso, tão orgulhoso mesmo, né? Que a gente não entende que a diferença de um remédio para uma droga é a dose. Ninguém estudou uma dose baixíssima em micropartículas e nanopartículas de um derivado psicodélico, por exemplo, que ele pode ter um benefício. Então, alguém está próximo ao suicídio, não existe nenhum medicamento que possa ser dado, já testaram tudo, mas, quem sabe, um derivado psicodélico pode ser utilizado. Isso aconteceu com a maconha, por exemplo, né? Com derivados canabinoides, em que sempre foi criticado, pessoas foram presas porque estudaram isso, mas hoje a gente já tem uma liberação pelo FDA para tratar alguns tipos de epilepsia. Então a gente precisa ser um pouco aberto. E um artigo que eu vi na Current Opinion of Behavioral Science, agora de 2024, que ele até citou aquele artigo nosso que a gente publicou da cognição, ele citou, com muita honra, foi citado. A minha aluna de doutorado, na verdade, ela foi citada. E ele foi publicado em 2024 e ele fala dessa necessidade que tem de se investigar esses processos de expansão da consciência. Cada vez mais pessoas fazem meditação, cada vez mais pessoas fazem yoga, cada vez mais pessoas fazem atividade de expansão da consciência, de conexão com o meio ambiente, de conexão com algo que é sobrenatural. A gente não fala disso como religião, você não precisa ter uma religião, ser espírita,
para tentar se conectar com Deus, né? Então, é um conceito um pouco mais amplo de espiritualidade. Então, realmente, há uma necessidade de se estudar todas essas manifestações religiosas, porque, a depender da dose, aquilo pode ser problemático ou pode ser algo terapêutico. Será que, de fato, praticar uma manifestação mediúnica ou praticar um transtorno de um quadro de transe não pode ser benéfico em alguma situação? Alguém que tem uma depressão que não foi tratada, que não tem nada, que nenhum remédio resolveu, alguém que está em um surto psicótico, e a gente sabe como espírita que muitos surtos psicóticos eles têm características mediúnicas. Então, de fato, é interessante manter a mente aberta e ser menos humilde, e ser mais humilde para entender que, às vezes, a diferença entre um processo terapêutico e algo que possa ser danoso é a dose. E a gente tem que ter humildade para estudar, porque a gente não sabe de tudo. A gente não tem métodos para comprovar a evidência de algumas coisas de forma material. Então, por mais que André Luiz, em 1980, tenha dito que acontece um fenômeno mediúnico e acontece uma ativação energética, hoje a gente não tem um método ainda para mostrar isso. Mas a ciência requer esse método científico. Então, vamos ser humildes, vamos baixar nossa cabeça e dizer, tá, tudo bem. Vamos tentar, então, responder determinadas perguntas com o que a gente tem, com o que os seres humanos precisam ver, que é olhar para crer. Eu lembro que eu era criança, eu participava de evangelização, e existia uma musiquinha que dizia assim, não precisamos ser Tomé de ver para quê? De ver para crer. Como São Francisco eu quero. Colher, participar, auxiliando. E num pranto de alívio, num peso confrontado pela fé, ser irmão e irmão fraterno. Então, nós não precisamos ser Tomé de ver para quê. Mas se o método científico requer o respeito às formas materiais de se responder perguntas, o que tem de errado a gente não seguir nesse caminho? Então, não existe ninguém melhor, não existe o espírita que é altamente voltado para a doutrina e que esquece um pouco da parte científica. Também não existe o espírita que só pensa na parte científica. Eu acho que a gente tem que se imbricar e tentar trazer respostas, que essas respostas podem mais beneficiar do que atrapalhar. Acho que essa é a ideia que eu tenho, né? E eu vou por aí também, Kelson, eu vou por aí. Eu sigo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, porque acho importante exatamente ter essa abertura, a abertura de saber que nada sabemos e manter ou se enxergar mais humilde como conhecedor ou como aprendiz. A postura do aprendiz é muito importante. Somos aprendizes do Mestre Jesus, somos aprendizes das leis. Que leis são essas? Não só as leis de Deus que está na nossa consciência, mas as leis da natureza que pouco conhecemos ainda, as leis da ciência, que é a tal comprovação científica que Kardec sempre prezou, frisou, enalteceu e disse, olha só, entre tudo isso aqui e a ciência, se tiver que ter conflito, fica com a ciência. Isso é ótimo, porque a comprovação científica é o avanço de nós, seres humanos, hoje encarnados, aqui vivenciando esse processo, essa vida, esse trecho curto, de 80, 70, 90, 100 anos, vida longa, pessoal, vida longa, tá? Mas o entendimento disso que estamos vivendo, esses processos que vêm acontecendo no mundo, o processo de transição planetária, está tudo englobado. E o nosso entendimento, o nosso avanço, a própria espiritualidade, que vem trazendo mais informações. Eu sou fã, quem me conhece sabe. Joana de Ângeles, temos Hamed. Hamed, então, o pessoal tem um preconceito ainda maior. Joana de Ângeles tem muita gente que tem preconceito. Hermance Dufour, que vem trazendo aspectos da psicologia numa outra esfera muito mais ampla do que a academia hoje ainda traz. Então, é importante a gente ter, penso eu, corroborando aqui o pensamento do Kelson, aliás, acho que dá uma boa dupla sertaneja, hein? Kelson e Nelson. Acho que combina bem, Kelson. Acabei de bater agora aqui. A dupla sertaneja. Eu acho importante, brincadeira da parte, acho importante a gente manter aqui a cabeça aberta que nos permite a esse passo à frente.
ao processo da evolução, porque ficar fechado aqui numa questão só, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, nos restringe a esse conhecimento mais amplo, em todas as áreas, em todas as esferas, como a própria gestão de psicotrópicos ou medicamentos ou drogas, conforme há o tal julgamento, se taxa, se coloca um carimbo na testa e se nega ou não se permite explorar de uma forma para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento e até para a nossa ajuda com o avanço do medicamentoso para auxílio de dores, que a própria maconha ou a cannabis, que hoje já consegue se explorar a partir de momentos que foram quebrando assim paradigmas. Então, eu gosto muito disso também, assina embaixo, Kelson. A gente já está aqui no horário, tá, pessoal? Que tem horário aqui registrado. Eu vou passar aqui a palavra para o Kelson, para ele fazer as considerações finais. Fica à vontade, Kelson. E já quero te fazer um convite, tá? Para o ano que vem, 2025, a gente arrumar, se possível, algum horário aqui, bater a agenda e voltar aqui no Resenha Espírita para a gente conversar um pouco mais. Quero deixar aqui aberto mais uma vez, pessoal, se tem alguma dúvida, ficou mal explicado, é um assunto denso, é difícil, não entendi direito? Volta lá, enxerga, vê de novo o programa. Ainda não entendi? Manda uma pergunta para o Nelson, eu mando para o Kelson, que a gente é a dupla sertaneja agora, e depois a gente tenta respondendo aos poucos, tá? Próxima vez, o Kelson aceitando o convite, eu vou fazer ao vivo, e aí fica melhor, porque a gente vai respondendo na hora, abro uma caixa de perguntas aqui, porque realmente para esse mês agora, batendo a agenda, a gente teve que fazer gravado, tá bom? E já convidando a todos para o canal Renovando Consciências, tem lá uma playlist com o programa Resenha Espírita, e também no meu YouTube, nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tem já algumas dezenas de programas com diferentes temas. Nós recebemos há pouco tempo também outro médico, o doutor Sérgio Tizen, do Rio de Janeiro, que nós falamos sobre magnetismo, mediunidade, também muito interessante. Temos assim, diversos tipos de abordagens dentro do meio espírita. Tá bom, pessoal? Vou passar a palavra agora para o Kelson. Fica à vontade, Kelson. Quando você terminar, se possível, eu te peço para você fazer uma oração para a gente fechar. Pode ser? Certamente. Então, Nelson, direto de Portugal, da Madeira, ótimos vinhos, ótimos bacalhais. Eu queria te agradecer o convite, dizer que realmente é uma honra discutir com você aqui. Queria deixar também a indicação de se alguém quiser ler o artigo, esse artigo que é um artigo de revisão, foi publicado recente agora na Current Opinion in Behavioral Science, 2024, no volume 58, da pesquisadora Olivia Gosseris, da Universidade de Liège, do Centro de Consciência e Borders, e Borders é borda entre a vida e a morte, né, da Universidade de Liège, na Bélgica. Vocês podem pesquisar esse artigo, ler mais as últimas evidências que existe isso. A André Luiz a gente já lê muito, né? Todo dia é um aprendizado, mas de fato, o maior exemplo que a gente tem na doutrina de tentativa de fazer esse alinhamento entre a ciência e a religião, que é algo que é muito desafiador. E eu queria, de fato, sumarizar aqui as nossas falas, que a gente tem ainda dificuldade de definir para a ciência o que seria uma manifestação mediúnica. A gente tem a importância do entendimento das emoções, do autoconhecimento, da memória, da função frontal, da função executiva. O cérebro é algo muito mais complexo do que uma onda de 3 janelas de um cérebro triuno, como é colocado às vezes. Muita coisa a gente não sabe, mas a gente já sabe que André Luiz ensinou que o cérebro é a antena, de fato, dessas manifestações mediúnicas, e a ativação material acontece de forma diferenciada, mas é preciso que haja, de fato, essa ativação dessa antena para que haja o fenômeno mediúnico, ou o fenômeno de posse, o fenômeno dissociativo. Existem algumas evidências, é difícil, mas é promissor o estudo dessa área das religiões, ainda mais no Brasil, que tem uma diversidade ampla de religiões, com doutrina espírita, com religiões de matrizes africanas, e, de fato, acho que falta gente para tentar ajudar nesse tema, e que vocês consigam aí estar à disposição
O meu e-mail é kelson.almeida@ufpi, Universidade Federal do Piauí, ufpi.edu.br. Algum contato, ou se tiver alguma necessidade de algum trabalho em parceria científica, nós estamos à disposição. E eu sou muito honrado de estar com vocês aqui hoje. Espero que tenhamos outras oportunidades. E em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de todos os espíritas do movimento espírita brasileiro, que é um movimento pujante, em nome de Allan Kardec e de André Luiz, eu costumo dizer que a gente deve brilhar. Na verdade, eu não digo isso, né? Mateus que disse isso. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa atividade é, de fato, essa atividade de engrandecer a obra de Jesus, de agradecer pelos dons que foram dados a nós, dons da vida, dom da comunicação, dom da linguagem, dom da experiência, dom da interação entre pessoas encarnadas e desencarnadas, glorificando ao Pai por essa oportunidade de nos trazer saúde, pensamento, equilíbrio, que a gente possa, então, continuar e tendo até as forças do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir o vosso exemplo na divulgação de ideias que, na nossa intuição, nos nossos valores, são ideias construtivas. E que os bons espíritos nos ajudem a nos manter equilibrados, com saúde física até o momento adequado, para que a gente sim consiga trabalhar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Kelson, obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado como eu. Até mês que vem. Beijos e abraços. E antes, compartilha, tá? Compartilha. E lembrei daquele fulano que eu acho que vai gostar dessa palestra. Compartilha para ele. Compartilha conhecimento. Assim a gente vai multiplicando o amor através do conhecimento. Pessoal, mais uma vez, beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.